O João Magalhães, nosso comentarista político, vai falar sobre a bancada piauiense que se reuniu. Que, aliás, esse assunto tinha até parado um pouco, João, e voltou novamente à pauta. Há alguns anos, né? Alguns anos escondido ali na pauta. Quer dizer, passou um período de muita discussão, até no Rio de Janeiro, artistas fazendo exatamente, né, passeatas e tal, porque o Rio é um dos que mais se beneficiam com os royalties do petróleo. Então, a bancada do Piauí se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, para tratar sobre os royalties, a divisão dos royalties do petróleo. Como é que foi essa reunião, João? Você tem alguma informação? Como é que foi esse diálogo? Douglas, foi na noite de ontem, né? Aproveitando... representantes da bancada piauiense se reuniram com o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, para tratar exatamente desse prejuízo que o Piauí vem tendo, né? Para quem está em casa entender melhor o assunto, a gente sabe que há uma discussão no Congresso Nacional em que todos os estados do país defendem que, como o petróleo é produzido em território da União, os royalties devem ser divididos entre todas as unidades da federação. Claro que quando os estados reivindicaram esse recurso, os estados produtores de petróleo, né, foram contra, porque esse recurso que hoje se concentra só lá seria dividido com todo mundo, então eles perderiam muitos recursos. O Estado do Espírito Santo, então, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal que, até hoje, por decisão monocrática, paralisa qualquer discussão neste sentido. E aí a gente tem até uma foto do encontro, né? A gente vê ali o senador Marcelo Castro, a senadora Jussara, o deputado federal Júlio César e também o ministro Luiz Roberto Barroso, né? Com essa paralisação da discussão pelo Supremo Tribunal Federal, por conta dessa ação ingressada pelo Espírito Santo... Que só para esclarecer, João, são os dois estados que mais se beneficiam, que é Rio de Janeiro e Espírito Santo. E Rio de Janeiro, porque as plataformas ficam muito próximas, né, da costa ali desses dois estados. Hoje, praticamente todo o recurso de royalties fica nessas duas unidades da federação. Se for dividido por todo mundo, é claro que é um baque muito grande nas finanças, nas receitas destes estados. Mas aí eu pergunto a você, teve alguma esperança? Olha, pelo menos discutir, o ministro do Supremo Tribunal Federal deixou bem claro que hoje está, né, na relatoria da ministra Carmen Lúcia, então cabe a ela tocar o processo. Afinal de contas, a gente sabe que aquela independência entre os ministros, normalmente não anda se intrometendo na pauta, né, de relatoria dos processos, daqueles processos que estão sobre a responsabilidade de outro ministro. Então ele foi bem protocolar em dizer que precisa aguardar que a ministra Carmen Lúcia coloque novamente o projeto para discussão. Enquanto isso, a própria Confederação Nacional dos Municípios, ela levantou aí uns números onde mostram que os municípios tiveram prejuízo de cerca de 80 bilhões de reais nos últimos anos. Municípios do Brasil. Porque esse recurso não está sendo dividido por todo mundo, com todo mundo, está ficando apenas no Rio de Janeiro e Espírito Santo. O Piauí, o estado do Piauí, avalia que teve um prejuízo de cerca de 2 bilhões de reais por não ter acesso a esse recurso. 2 bilhões, muito dinheiro, exatamente. Mas vem cá, 2 bi anual. Desde a paralisação da decisão até agora... Só os municípios do Piauí? Não, só o estado do Piauí, 2 bilhões. Todos os municípios do Brasil, 80 bilhões. Isso aí você está falando que é dinheiro que deixou de entrar nos cofres públicos. Porque nos cofres dos outros estados e que hoje se concentra só no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Agora, assim, é um assunto tão importante. Complexo. Não é complexo, muito complexo. Mas é um assunto importante, João, que não é um assunto de interesse de 1, 2 ou 3 estados. É um assunto da federação, do país. Então, eu acho que... De todo o Congresso. De todo o Congresso, inclusive. Eu acho que estaria na hora da ministra Carmen Lúcia recolocar em pauta para discussão e se tomar uma decisão definitiva, né? Já tem alguns anos, né? Já tem um tempo. Está paralisado.